Você já percebeu como, mesmo sem fazer esforço físico, chega ao fim do dia completamente exausto? Não é um cansaço no corpo. É um cansaço na mente, na paciência, na vontade de conversar, de decidir, de existir em silêncio. E o mais curioso é que muitas vezes você não consegue explicar de onde essa exaustão vem. Segundo a psicologia, existem comportamentos aparentemente inofensivos que repetimos todos os dias e que drenam nossa energia mental de forma silenciosa, contínua e cumulativa. Eles não fazem barulho, não dão sinais imediatos, mas aos poucos esvaziam sua motivação, sua clareza mental e até sua autoestima. No vídeo de hoje, aqui no canal Segundo a Psicologia, você vai descobrir 5 hábitos que drenam sua energia e que você provavelmente faz todos os dias, sem perceber. E mais do que isso, você vai entender por que eles afetam tanto seu cérebro, segundo estudos científicos, e como pequenas mudanças podem devolver sua sensação de controle, foco e leveza mental. Talvez ao longo deste vídeo você perceba que o seu cansaço não vem da sua rotina, mas da forma como você lida com ela. Hábito 1. Ruminar pensamentos negativos mesmo quando tudo já passou. Você já percebeu como um comentário, um erro pequeno ou uma conversa mal resolvida pode ficar se repetindo na sua cabeça como se fosse um disco arranhado? Você revive a cena, pensa no que poderia ter dito, imagina respostas melhores, cria diálogos que nunca aconteceram. E quando percebe, já se passaram minutos, às vezes horas. Segundo a psicologia cognitiva, esse hábito tem nome: ruminação mental. A ruminação acontece quando o cérebro entra em um ciclo repetitivo de pensamentos negativos sem buscar solução prática. Não é reflexão, não é planejamento, é repetição. Estudos publicados na revista Journal of Abnormal Psychology mostram que a ruminação está diretamente associada a níveis mais altos de ansiedade, estresse crônico e sintomas depressivos. E o motivo é simples. O cérebro interpreta esses pensamentos repetitivos como se o problema ainda estivesse acontecendo. Ou seja, o corpo reage como se estivesse em ameaça constante. Quando você rumina, seu cérebro ativa o sistema de estresse, liberando cortisol. Esse hormônio em excesso provoca fadiga mental, dificuldade de concentração, irritabilidade, sensação de peso emocional constante e, o mais perigoso, a ruminação não resolve o problema, apenas consome energia. Segundo o psicólogo Susan Nolen Hoxema, referência mundial no estudo da ruminação, pessoas que ruminam com frequência têm mais dificuldade de tomar decisões e agir, porque ficam presas ao passado, tentando reescrever algo que já terminou. É como tentar ganhar uma discussão que já acabou sozinho dentro da própria cabeça. E talvez você nem perceba que faz isso. Às vezes começa como uma simples lembrança. Depois vira um "por que eu disse isso?" Em seguida, "eu deveria ter agido diferente." E quando percebe, sua energia emocional já foi drenada. Esse hábito é especialmente comum em pessoas responsáveis, autocríticas e que se cobram muito. O cérebro acredita que, se pensar o suficiente, encontrará uma forma de evitar erros futuros. Mas, na prática, ele apenas mantém você preso ao desgaste emocional. Segundo a psicologia, uma mente cansada não é aquela que pensa demais, mas aquela que pensa sem direção. E o problema não é lembrar do que aconteceu. O problema é não saber a hora de parar. Esse padrão, quando diário, cria uma sensação constante de cansaço, mesmo em dias tranquilos. Você acorda já mentalmente cansado, não porque o dia começou difícil, mas porque a mente nunca descansou completamente. E talvez agora você esteja percebendo algo importante. Muitas vezes, sua energia não está sendo drenada pelo que acontece fora, mas pelo que continua acontecendo dentro da sua cabeça.
Hábito 2. Dizer sim quando você queria dizer não. Você já aceitou um convite, uma tarefa ou um pedido, mesmo sabendo no fundo que aquilo ia te sobrecarregar? Você diz, tá tudo bem. Diz, depois eu vejo. Diz, não tem problema. Mas o corpo sente, a mente pesa e a energia vai embora. Segundo a psicologia, o hábito de dizer sim o tempo todo, mesmo quando isso viola seus limites, é uma das maiores fontes de desgaste emocional silencioso. Pesquisas publicadas no Journal of Personality and Social Psychology mostram que pessoas com dificuldade em impor limites apresentam níveis mais altos de estresse, exaustão mental e ressentimento acumulado. Isso acontece porque toda vez que você diz sim para algo que não quer ou não pode fazer, está dizendo não para si mesmo. E o cérebro percebe isso como uma forma de ameaça interna. Quando você se obriga constantemente a agradar, seu sistema nervoso entra em estado de alerta social. Ele começa a monitorar excessivamente o que os outros pensam, como você é percebido, se está sendo aceito ou rejeitado. Esse estado de vigilância constante consome uma enorme quantidade de energia mental. Segundo a psicóloga clínica Harriet Breaker, especialista em comportamento humano, o medo de desagradar está ligado à crença inconsciente de que o valor pessoal depende da aprovação externa. Assim, dizer não passa a ser interpretado como risco de rejeição, mas o custo disso é alto. Você começa a viver uma rotina que não escolheu completamente, acumula tarefas que não são suas, carrega responsabilidades emocionais alheias e, no fim do dia, sente um cansaço que não consegue explicar. Esse desgaste não vem do esforço físico, mas da autoanulação constante. A psicologia chama esse padrão de comportamento de pessoas complacentes crônicas. Não se trata de gentileza saudável, mas de um padrão onde o indivíduo prioriza o conforto emocional dos outros em detrimento do próprio bem-estar. E o mais perigoso é que esse hábito costuma ser elogiado socialmente. Você é visto como prestativo, responsável, confiável, mas por dentro vai se sentindo cada vez mais esgotado. Estudos da Universidade da Califórnia indicam que pessoas que não estabelecem limites claros apresentam maior ativação da amígdala cerebral, região ligada ao estresse e à ansiedade. Isso significa que o corpo reage com tensão mesmo em situações simples, como uma mensagem no celular ou um pedido inesperado. Você começa a antecipar o cansaço antes mesmo de agir. Além disso, dizer sim contra a própria vontade gera um fenômeno psicológico chamado dissonância cognitiva. É o desconforto interno que surge quando suas ações entram em conflito com seus sentimentos reais. Essa dissonância drena energia porque o cérebro precisa justificar constantemente escolhas que não fazem sentido emocionalmente. Você pensa, eu tinha que ajudar. Não podia recusar. Era minha obrigação. Mas, no fundo, sabe que passou do limite. Com o tempo, isso pode levar a sintomas como irritabilidade sem motivo claro, falta de motivação, sensação de estar sempre devendo algo a alguém, cansaço emocional persistente. Segundo a psicologia, limites não afastam pessoas saudáveis, eles afastam abusos. E aprender a dizer não é um ato de egoísmo, mas de preservação de energia psíquica. Quando você começa a respeitar seus próprios limites, o cérebro entende que está em um ambiente mais seguro. O nível de estresse diminui, a clareza mental aumenta e a energia deixa de ser desperdiçada tentando agradar a todos. Talvez, ao ouvir isso, você perceba que grande parte do seu cansaço não vem do que você faz, mas do que aceita fazer sem querer. Hábito 3. Viver em estado constante de alerta, mesmo quando não há perigo. Você já percebeu como é difícil relaxar de verdade?
Mesmo quando tudo está aparentemente bem, sua mente continua acelerada. Você checa o celular o tempo todo. Se assusta com qualquer notificação. Sente que precisa estar sempre disponível, sempre atento, sempre pronto para reagir. Segundo a psicologia, viver nesse estado constante de alerta é um dos hábitos que mais drenam energia mental. E pior, muitas pessoas já normalizaram isso. O cérebro humano não foi projetado para permanecer em vigilância contínua. Esse modo deveria ser ativado apenas diante de ameaças reais. No entanto, na vida moderna, ele fica ligado o tempo todo. Isso cobra um preço alto. Pesquisas em neurociência mostram que o sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, está sendo ativado repetidamente ao longo do dia por estímulos que não representam perigo real, como mensagens, e-mails, cobranças sociais e excesso de informações. O problema é que o corpo não sabe diferenciar uma ameaça física de uma pressão psicológica constante. Para o cérebro, uma cobrança inesperada pode gerar a mesma reação fisiológica que um perigo real. O coração acelera, os músculos tensionam, a respiração fica mais curta, a mente entra em modo defensivo. Agora, imagine isso acontecendo dezenas de vezes por dia. Segundo estudos publicados na revista Psychoneuroendocrinology, a ativação prolongada desse sistema leva ao esgotamento dos recursos mentais, resultando em fadiga crônica, dificuldade de concentração e sensação constante de sobrecarga. É como se sua mente nunca tivesse permissão para desligar. Esse hábito costuma se manifestar de forma sutil. Você sente que precisa responder rápido, que não pode demorar, que ficar em silêncio pode parecer desinteresse. E assim, mesmo nos momentos de descanso, sua mente continua trabalhando. Segundo a psicologia, isso gera um fenômeno chamado hipervigilância, comum em pessoas ansiosas ou que vivem sob alta pressão emocional. A hipervigilância faz com que o cérebro busque sinais de problemas, mesmo onde eles não existem. Você começa a antecipar conflitos. Imagina cenários negativos. Se prepara para conversas que talvez nunca aconteçam. E toda essa antecipação consome energia. Estudos conduzidos pela Universidade de Harvard mostram que pessoas que vivem em estado constante de alerta apresentam maior desgaste do córtex pré-frontal, região responsável pelo controle emocional e tomada de decisões. Isso explica por que, ao final do dia, você se sente mentalmente esgotado, mesmo sem ter feito nada demais. O cérebro simplesmente trabalhou demais, tentando prever o futuro. Outro fator importante é o excesso de estímulos digitais. O uso frequente do celular fragmenta a atenção e mantém o cérebro em modo reativo. Cada notificação é interpretada como algo que exige resposta imediata. Com o tempo, isso cria um condicionamento. Silêncio passa a gerar desconforto. Pausa vira ansiedade. Descanso vira culpa. Segundo a psicologia, quando o descanso não é percebido como seguro, o corpo não se recupera completamente. E sem recuperação, a energia mental não se renova. Você pode até dormir, mas acorda cansado. Pode até parar, mas não relaxa. Pode até descansar, mas não se sente renovado. Esse estado constante de alerta também afeta o humor. Pequenos problemas parecem grandes. Imprevistos geram irritação desproporcional. A paciência diminui. Não porque você é fraco, mas porque está mentalmente sobrecarregado. Segundo especialistas em saúde mental, a verdadeira exaustão moderna não vem do excesso de tarefas, mas da incapacidade de desligar o estado de vigilância. Seu cérebro precisa de momentos em que não precisa reagir, responder ou prever nada. Talvez agora você perceba algo importante. Sua energia não está sendo drenada apenas pelo que acontece, mas pela forma como seu corpo se mantém preparado para o que talvez nunca aconteça. Hábito 4.
ignorar os sinais de cansaço e forçar produtividade. O tempo todo. Você já percebeu como, mesmo cansado, continua insistindo? O corpo pede pausa, a mente perde o foco, mas você força, diz para si mesmo, só mais um pouco, depois eu descanso. Não posso parar agora. Segundo a psicologia, esse hábito é um dos mais perigosos para a energia mental, porque cria a ilusão de eficiência, enquanto, na verdade, acelera o esgotamento. Estudos publicados na revista Applied Psychology mostram que ignorar sinais de fadiga não aumenta a produtividade, mas reduz a qualidade cognitiva, a capacidade de concentração e o controle emocional. O cérebro cansado comete mais erros, demora mais para tomar decisões e reage de forma mais impulsiva. Mesmo assim, muitas pessoas acreditam que descansar é sinal de fraqueza. Essa crença está profundamente ligada à cultura da produtividade constante, onde valor pessoal é medido pela capacidade de produzir sem parar. O problema é que o cérebro humano não funciona em linha reta. Ele trabalha em ciclos. Segundo a neurociência, a atenção sustentada tem limite. Após certo tempo, a eficiência cognitiva começa a cair, mesmo que você continue funcionando. E é exatamente aí que a energia começa a ser drenada. Quando você ignora os sinais de cansaço, o cérebro entra em modo de compensação. Ele tenta manter o desempenho usando mais recursos mentais do que o necessário. Isso gera um gasto energético muito maior para tarefas simples. Você sente isso quando precisa reler o mesmo texto várias vezes, esquece coisas óbvias, perde a paciência facilmente, sente a mente embaçada. Segundo a psicologia, isso não é preguiça, é fadiga cognitiva. Pesquisas da Universidade de Stanford indicam que trabalhar além do limite mental reduz drasticamente a eficiência após certo ponto, criando um ciclo onde quanto mais você força, menos rende e mais cansado fica. Além disso, forçar produtividade constante desregula o sistema de recompensa do cérebro. Normalmente, o esforço é seguido por descanso, e o descanso sinaliza segurança. Quando esse ciclo é quebrado, o cérebro começa a associar esforço contínuo à ameaça. Isso aumenta os níveis de cortisol e reduz a sensação de satisfação, mesmo após concluir tarefas. Você termina o dia com tudo feito, mas sem sensação de alívio. Outro ponto importante é a negligência dos sinais físicos. Dor de cabeça frequente, tensão no pescoço, irritação e falta de concentração são alertas claros de que o cérebro precisa parar. Ignorar esses sinais não os elimina, apenas os empurra para depois. Segundo especialistas em saúde mental, muitas crises de exaustão emocional começam exatamente assim: pequenas pausas ignoradas, dias seguidos de esforço sem recuperação e a crença de que dar conta de tudo é obrigação. Com o tempo, isso pode evoluir para esgotamento mental, falta de prazer nas atividades, sensação de vazio, queda de motivação. A psicologia chama isso de esgotamento progressivo. Ele não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, enquanto você acredita que está apenas se esforçando mais. Mas o cérebro não foi feito para funcionar sem pausas. Descanso não é perda de tempo, é manutenção. Quando você respeita seus limites, a energia se renova, a clareza mental retorna, a produtividade real aumenta. Talvez agora você perceba que parte do seu cansaço não vem da quantidade de tarefas, mas da forma como você insiste em continuar mesmo quando já deveria parar. Hábito 5. Comparar-se constantemente com os outros. Você já percebeu como, às vezes, basta alguns minutos nas redes sociais para sua energia desaparecer? Você estava bem, tranquilo, seguro de si, mas de repente surge aquela sensação de insuficiência,
de atraso, de que todo mundo está avançando, menos você. Segundo a psicologia, a comparação constante é um dos hábitos mais devastadores para a energia emocional e mental, e, infelizmente, um dos mais normalizados da vida moderna. O cérebro humano tem uma tendência natural à comparação social. Isso ajudou nossos ancestrais a entenderem seu lugar no grupo. O problema é que, hoje, essa comparação acontece de forma exagerada, distorcida e contínua. Estudos publicados no Journal of Social and Clinical Psychology demonstram que quanto maior o tempo gasto em comparação social, maiores os níveis de ansiedade, baixa autoestima e insatisfação com a própria vida. E isso acontece porque o cérebro não compara realidades completas. Ele compara recortes idealizados. Você vê conquistas, sorrisos, viagens, resultados, mas não vê processos, fracassos, dúvidas e cansaço. Mesmo assim, sua mente interpreta essas imagens como referência real e automaticamente começa a medir seu valor com base nelas. Segundo a psicologia cognitiva, esse hábito ativa pensamentos automáticos negativos como "eu deveria estar melhor", "estou atrasado", "algo está errado comigo". Esses pensamentos não surgem por acaso. Eles drenam energia porque colocam o cérebro em estado de avaliação constante. Você passa a se cobrar mais, a se pressionar mais, a se sentir menos satisfeito com o que já conquistou. Pesquisas da Universidade de Michigan mostram que a comparação frequente ativa regiões cerebrais associadas à dor emocional. Ou seja, o cérebro reage à comparação negativa de forma semelhante a uma rejeição social. E rejeição, para o cérebro, sempre foi uma ameaça à sobrevivência. Por isso, mesmo sem perceber, você sente queda de motivação, desânimo repentino, falta de energia após se comparar, sensação de estar sempre devendo algo à vida. Outro aspecto importante é que a comparação constante fragmenta sua identidade. Você deixa de agir com base no que faz sentido para você e passa a agir tentando alcançar padrões externos. Isso gera um desgaste profundo, porque viver fora da própria referência interna exige esforço contínuo. Segundo a psicologia, pessoas que se comparam excessivamente tendem a perder contato com suas próprias necessidades, desejos e limites. Elas vivem em função de expectativas que não escolheram conscientemente. E isso cansa. Cansa porque nunca é suficiente. Sempre há alguém melhor. Sempre há alguém mais avançado. Esse ciclo cria uma sensação permanente de inadequação, que consome energia emocional diariamente. Além disso, a comparação impede o descanso mental. Mesmo nos momentos de pausa, a mente continua avaliando, medindo, julgando. Você não descansa porque está sempre se analisando. Especialistas em saúde mental afirmam que a verdadeira comparação saudável é interna. Você hoje em relação a você ontem. Qualquer coisa fora disso tende a gerar desgaste, não crescimento. Talvez agora você perceba que parte da sua exaustão não vem da falta de capacidade, mas do hábito de medir sua vida com a régua errada. Ao longo deste vídeo, você conheceu 5 hábitos silenciosos que drenam sua energia todos os dias. Eles não parecem graves, não chamam atenção, mas juntos explicam grande parte do cansaço mental que tantas pessoas sentem sem saber o motivo. Segundo a psicologia, recuperar energia não é apenas dormir mais ou fazer menos coisas. É parar de desperdiçá-la com padrões que o cérebro interpreta como ameaça, cobrança ou inadequação constante. Quando você aprende a observar seus pensamentos, respeitar seus limites, reduzir o estado de alerta, aceitar o descanso e parar de se comparar o tempo todo, algo muda. A mente desacelera. O corpo responde. A energia começa a voltar. E talvez o mais importante, você percebe que não estava fraco, preguiçoso
ou incapaz. Você só estava mentalmente sobrecarregado. Se este conteúdo fez sentido para você, vale a pena refletir com calma sobre quais desses hábitos estão mais presentes na sua rotina. Pequenas mudanças, quando feitas de forma consciente, geram grandes transformações ao longo do tempo. Aqui no canal Segundo a Psicologia, nosso objetivo é exatamente esse: trazer reflexões baseadas em ciência de forma clara, humana e aplicável à vida real. E agora eu quero te perguntar algo importante. Qual desses 5 hábitos você percebe que mais drena a sua energia hoje? Conta aqui nos comentários. Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação e iniciar uma conversa necessária.